Os Estados Unidos têm um novo governo. Donald Trump tomou posse nesta segunda-feira para um segundo mandato. Ele é o 47º presidente do país e promete retomar e ampliar as iniciativas de protecionismo econômico e anti-imigração do primeiro mandato. No início do discurso, ele afirmou que a nova era de ouro dos Estados Unidos começou. Devido ao frio congelante, a cerimônia de posse foi realizada dentro do Capitólio, em vez de nas escadarias do edifício que abriga o Congresso dos Estados Unidos. A solenidade foi acompanhada de perto tanto por nomes da política, como os ex-presidentes Barack Obama e George W. Bush, quanto por ricos empresários, como os proprietários de empresas de tecnologia como a Amazon e Facebook. O presidente Lula expressou nesta segunda-feira o desejo de que os Estados Unidos continuem sendo um parceiro histórico do Brasil durante o novo governo do republicano Donald Trump, aliado de Jair Bolsonaro. Durante uma reunião ministerial, o presidente afirmou que torce para uma gestão profícua. Tem gente que fala de que a eleição do Trump pode causar problema na democracia mundial. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu, como presidente do Brasil, torço para que ele faça uma gestão profícua, para que o povo brasileiro, o povo americano melhore e para que os americanos continuem a ser o parceiro histórico que é do Brasil, porque da nossa parte nós não queremos briga, nem com a Venezuela, nem com os americanos, nem com a China, nem com a Índia, nem com a Rússia. Nós queremos paz. Trump toma posse nesta segunda-feira como presidente dos Estados Unidos, um retorno ao poder que pode abalar a diplomacia de Washington com a América Latina e já causa problemas para migrantes em situação irregular, ameaçados com iminentes deportações em massa. Lula também afirmou que quer uma relação em que a diplomacia seja a coisa mais importante. O Brasil é um dos 10 países americanos que expressaram grave preocupação com a promessa de Trump de ordenar a maior operação de deportação de estrangeiros da história do país assim que assumir o cargo. A Organização Mundial da Saúde lamentou nesta terça-feira a decisão de retirada dos Estados Unidos, anunciada na véspera pelo presidente Donald Trump. É como se esperássemos que os Estados Unidos reconsiderassem. Realmente esperamos que haja um diálogo construtivo, para o benefício de todos, para os americanos, mas também para as pessoas ao redor do mundo. No primeiro dia de seu segundo mandato como presidente, Trump ordenou na segunda-feira que as agências federais pausassem futuras transferências de fundos, apoio ou recursos do governo dos Estados Unidos para a OMS. O líder republicano já havia ameaçado em seu primeiro mandato retirar o país, acusando a agência da ONU de ser influenciada pela China nos estágios iniciais da pandemia de Covid-19. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês afirmou que o país vai continuar apoiando a OMS no cumprimento de suas responsabilidades. A União Europeia também expressou preocupação com a decisão de Trump e alertou que, se quisermos ser resilientes às ameaças globais à saúde, precisamos ter uma cooperação global nessa área. Os Estados Unidos são os maiores doadores da OMS e fornecem recursos vitais que sustentam muitas das operações da agência. O início do cessar-fogo entre Israel e o Hamas foi muito comemorado em Gaza após mais de 15 meses de guerra. A trégua começou quase 3 horas depois do combinado, mas mesmo antes de entrar em vigor, milhares de palestinos deslocados, carregando seus pertences, pegaram a estrada no norte e no sul do território para voltar para suas casas. Em Jabalia, no norte, palco de uma intensa operação militar israelense desde outubro, os moradores encontraram uma paisagem desoladora. Em Rafa, no sul, a situação se repetiu. Tudo foi destruído, não sobrou nada. É como se tivesse havido um terremoto. O acordo foi negociado durante meses pelos mediadores Catar, Egito e Estados Unidos. Mas no sábado, o governo de Benjamin Netanyahu esclareceu que é um cessar-fogo provisório e que Israel se reserva o direito de retomar a guerra. Neste domingo, o ministro das Relações Exteriores israelense, Gideon Sa'ar, alertou que não há futuro de paz, estabilidade e segurança para ambos os lados se o Hamas permanecer no poder na faixa de Gaza. De acordo com o texto acordado, na primeira fase da trégua de 42 dias, 33 reféns tomados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023 serão devolvidos a Israel. No mesmo período, 737 prisioneiros palestinos serão libertados das prisões israelenses, de acordo com o Ministério da Justiça do Estado Judeu. Durante esta primeira fase, serão negociadas as modalidades da segunda fase, que deverá permitir a libertação dos últimos reféns.
A terceira e última fase será dedicada à reconstrução de Gaza e ao regresso dos corpos dos reféns que morreram em cativeiro. O ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 levou à morte de 1.210 pessoas em Israel, a maioria civis, de acordo com uma contagem baseada em dados oficiais. Das 251 pessoas sequestradas naquele dia, 94 ainda estão sendo mantidas reféns em Gaza e destas, 34 foram mortas, de acordo com o exército israelense. Em resposta a esse ataque, Israel lançou uma campanha aérea e terrestre na faixa de Gaza, que custou a vida de pelo menos 46.900 pessoas, principalmente civis, segundo dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas, que a ONU considera confiáveis. A China, o maior emissor de gases de efeito estufa do mundo, instalou uma capacidade recorde de energia renovável no ano passado, segundo os dados oficiais da Administração Nacional de Energia, divulgados nesta terça-feira. O país adicionou uma capacidade instalada de cerca de 277 gigawatts de energia solar em 2024, acima dos 217 adicionados em 2023. Além disso, expandiu sua capacidade de energia eólica em cerca de 80 megawatts, também mais do que no ano anterior. Isso eleva a capacidade total instalada de energia solar e eólica para 887 e 521 gigawatts, respectivamente. Pequim tem o objetivo de atingir suas emissões máximas de CO2 até 2030 e alcançar a neutralidade de carbono até 2060. A China é o maior emissor de gases de efeito estufa do mundo, mas também é o país que tem aumentado a capacidade de produção de energia a partir de fontes renováveis mais rapidamente nos últimos anos. O país está instalando mais capacidade de energia solar e eólica do que o resto do mundo combinado. De acordo com a Agência Internacional de Energia, o investimento superou os 50 bilhões de dólares, ou 300 bilhões de reais nessa área de 2021 a 2022. Nesta terça-feira, o governo chinês se mostrou preocupado com a saída dos Estados Unidos do Acordo Climático de Paris, anunciada na véspera pelo presidente Donald Trump. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Go Jiakun, afirmou que a mudança climática é um desafio comum enfrentado por toda a humanidade e nenhum país pode permanecer insensível ou resolver o problema sozinho.